Olá meus amigos, vamos dando continuidade às nossas videoaulas de HTML e CSS, né? Eu já subi o conteúdo da primeira aula aqui no site. Se você quiser baixar, são aqueles dois arquivos que a gente fez na primeira aula, um com HTML básico e o outro com alguns exemplos de tag que a gente fez. Então é só vir aqui em Downloads, ó, que você vai ter acesso aos arquivos da última aula. Então vamos prosseguir. Então vou voltar para nossa pastinha. Perfeito. Então vou criar um novo documento. Vou chamar de aula 2.html. Uma coisa que eu não falei na aula 1 é que os arquivos em HTML eles têm que ter essa extensão, ou HTML ou HTM. Eu prefiro HTML. Posteriormente, se o seu código tiver PHP, bem mais para frente, não é o conteúdo dessa aula, mas pode ser PHTML ou PHP, a extensão. Mas vamos seguir essa regra aqui, HTML, perfeito? Criar ela 2HTML, eu vou abrir ela com o meu editor e vou abrir com o navegador. Então aqui a gente vai ver o resultado, né, no navegador, e aqui a gente vai ver o conteúdo. Então vamos fazer aquele arquivinho básico só para relembrar. Doctype HTML, para falar o tipo do meu documento. Aí eu vou fazer a tag HTML, vou abrir, fazer a tag de abertura e a tag de fechamento. Eu vou indentar. O que é indentar? Jogar um pouquinho mais para cá quando o conteúdo está dentro de um bloco, né? Vou fazer a tag head, abrir, fechei. Dentro da tag head eu vou pôr a tag title, o title. Eu vou colocar aqui aula 2, que é aquele título que vai aparecer na aba, perfeito? E vou colocar a meta tag charset UTF-8. Bom, vou aumentar um pouquinho que eu tinha esquecido aqui de aumentar para melhorar. Aí aqui eu vou colocar a tag style. O que é a tag style? Para você que não lembra, ela dentro dela eu vou colocar o CSS. Eu vou repetir o que eu falei na aula anterior. Por enquanto a gente vai deixar o CSS junto aqui, tudo no mesmo arquivo. Mas depois, para ficar uma coisa mais organizada, a tendência nossa vai ser separar isso aqui. Mas para não complicar, vamos continuar assim. Então, acabamos a tag head. Acabamos o conteúdo aqui do head por enquanto. E vamos para o body. Deixa eu maximizar aqui. O body é onde vai aquele conteúdo, onde vai ser o que é exibido, né? Perfeito. Então aqui dentro do body, né? Essa parte azul aqui, ó. Tudo que eu colocar aqui vai ser o que vai ser exibido na página. Então, até tinha começado na aula anterior a fazer uma coisa que chamava topo, né? Eu fiz uma div que eu chamava de topo, né? Então eu criei uma div, só uma divisão aqui na nossa página, que tudo que for do topo, que vai ser a barrinha lá em cima, a gente vai colocar aqui.
Então vou dar um ID para ela, para identificar, porque o CSS precisa de um elemento para identificar, ele precisa de um atributo para identificar um elemento do outro. Perfeito? Então ID vamos chamar isso aqui de topo, que é opcional, né? Poderia ser qualquer nome, desde que não tenha espaço, caractere especial, nada disso. Vamos chamar de topo. Vamos criar outra div. Vamos chamar ela de corpo. Que é aqui que vai o corpo do nosso site, vai todo o conteúdo, né? Vamos criar uma outra div. Vamos chamar de rodapé. O HTML5 ele tem div específica para cabeçalho, para topo, para rodapé, né? Só que tem algumas versões do Internet Explorer que não interpreta isso legal ainda. Então, por conta de compatibilidade, a gente vai fazer a div. O resultado vai ser o mesmo. Então, topo, corpo e faltou o rodapé, né? É extremamente abrir e fechar corretamente, senão o navegador aí vai entrar em parafuso, não vai conseguir exibir o nosso site. Então temos 3 elementos, no momento eles são invisíveis, né? Eu vou colocar um texto aqui, ó, texto solto mesmo. Topo, corpo e rodapé. Vou salvar e vou ver o resultado lá no nosso arquivo. Ó, note que o documento, o navegador não está fazendo distinção nenhuma do topo, do corpo, do rodapé. Ele está mostrando aqui um em cima do outro porque está um em cima do outro lá, né? Tá tudo sem estilo, que a gente chama. E agora eu vou começar a apresentar alguns atributos do CSS. Perfeito? Então, vamos começar a trabalhar com esse topo aqui. Então, vamos fazer uma coisa que a gente chama de folha de estilo. Então, por enquanto, o estilo vai ser aqui no mesmo arquivo, né? Então, eu vou fazer uma folha de estilo para esse elemento aqui, ó, que a gente chamou de topo. Perfeito? Então, como que eu faço? Eu vou lá dentro na área de conteúdo da tag style. Perfeito? E como eu vou referenciar um ID, eu começo com o sustenido. Perfeito? Aí, com qual elemento que eu vou mexer? É com o que tem o ID igual a topo. Então, eu coloco aqui, ó, topo. Abro e fecho chave. O CSS vai aqui dentro. Vamos começar com o atributo novo, border. O que ele faz? Ele coloca borda no elemento. Então, o estilo vai ser o solid. Solid poderia ser dotted, então double. Vamos usar o solid. Espaço, a largura dela, 1 pixel. Então, vou trabalhar com essa unidade de medida agora, o pixel. Perfeito? Então, 1 pixel é a largura menor que o HTML consegue expressar. Então, 1 pixel é um pontinho no seu monitor. Então, vai ter largura de 1 pixel. E a cor, vou usar o red. Então, vai ser uma borda. Olha que interessante, é bem intuitivo. Borda. Então, border, que é o atributo, e o valor. Aí 2 pontos, né? Aí depois dos 2 pontos eu coloco o valor. Então eu coloquei solid, que é o estilo da borda. Então vai ser uma borda sólida de 1 pixel vermelha. Né? Eu estou usando o nome aqui porque algumas cores o HTML já tem o nome, mas eu posso usar a notação HTML. Vermelho seria 0000FF, se eu não me engano. Aqui já é para estar funcionando alguma coisa. Salvei, vamos ver se o navegador reconheceu. Olha lá, só errei na cor, né? Ele fez uma borda azul. Deixa eu aproximar um pouquinho. Perfeito? Então esse topo aqui nosso tem uma borda azul.
Mas vamos determinar as dimensões dele, correto? Eu vou apresentar outro comando do CSS, que é o widget. Eu vou pronunciando como a gente lê assim, porque o objetivo é ensinar os comandos, né? Não é pronunciar corretamente. Isso aqui é largura. A largura a gente poderia usar qualquer outra medida, mas vamos trabalhar com pixel por enquanto. Vamos dar uma largura de 1000 pixels. 1000 px. 800, trabalhar com 800. 800 pixels é melhor. E ponto e vírgula eu tenho que colocar sempre no final da linha. Perfeito? Então nós vamos ter um topo com uma borda de 1 pixel sólido azul e com largura de 800 pixels. Vamos lá ver. Aqui, ó. Perfeito. Ó. Largura de 800 pixels. Né? Por enquanto o CSS está executando perfeitamente. E a altura, né? Height. A altura, vamos colocar uma altura de 200 pixels. Agora a gente vai ver uma diferença boa aqui. Ó. Perfeito? Então a gente vai ter um topo gigante aqui, ó, 200 pixels de altura, que é o height, e 800 pixels de largura. Note que esse topo não está centralizado na tela, né? Eu vou mostrar mais um comando que te ensina como centralizar um elemento, né, em relação ao elemento pai. O que é um elemento pai? É o elemento que está envolvendo o elemento em questão, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu circulei todo, deixei azul aqui, ó, todo o elemento topo. A tag de abertura, a tag de fechamento, o atributo ID, o valor dele que é topo e o conteúdo que está escrito topo ali. Ó. Esse elemento inteiro, ele é filho do elemento body. Percebe? Por quê? Porque ele está dentro do body. O body abriu aqui e fechou aqui. Ó. Então tudo que tiver aqui dentro do body é filho do elemento body. Automaticamente todos os elementos são filhos do elemento body. Se eu criasse um outro elemento aqui dentro do topo, ó, criar div, abrir, fechei. E vamos dar um ID já para ele aqui, ó. ID, vamos chamar de frase. Perfeito? Ou slogan. Acho que é assim que escreve. Que vai ter uma frase na nossa aula. Perfeito? Começou um pouco criativo, vou deixar colocar essa frase depois. O elemento slogan, ele é filho, teoricamente, né? A princípio, ele é filho do elemento pai, do elemento topo. Perfeito? Então, é só seguir essa hierarquia aqui. Então, nós vamos centralizar o elemento topo e tudo que está dentro dele, né, com relação ao elemento body, que é o pai dele. Então, comando que é esse aqui, ó, margem. Não tenta entender por enquanto, a gente ainda vai falar sobre o atributo margem posteriormente, mas isso daqui centraliza um elemento com relação ao elemento pai. Vamos ver o resultado? Viu? Aí o topo ficou centralizado. Bonitinho, né? Então, sempre que você quiser centralizar um elemento com relação ao elemento pai, você pode usar esse margem, alguma coisa, algum número, que é uma medida, que é esse zero aqui que eu coloquei. Vou colocar o 10 aqui, eu vou mostrar em vez de falar. Então o primeiro parâmetro eu coloquei 10. O que seria esse 10 aqui? É a margem superior e inferior ao mesmo tempo. Quando eu coloco só
dois valores aqui dentro. O primeiro valor corresponde à margem superior e inferior, e o segundo valor corresponde à margem esquerda e direita. Então o que eu falei, ó, eu quero um elemento que esteja a 10 pixels, com 10 pixels de margem superior e 10 pixels de margem inferior. E eu quero que a margem esquerda e direita você defina automaticamente. Então fazendo isso, ele vai lá e centraliza pra gente. Ó, eu aumentei para 10, ó, nota que ela deu uma descidinha. Tranquilo até agora? Então já está começando a tomar forma de um site. Aqui já é o nosso topo, nosso super topo. Então vamos fazer a mesma coisa com o corpo e com o rodapé. Vamos lá? Então essa aqui é a folha de estilo do elemento topo. Elemento topo. Vou deixar o slogan quietinho aí dentro, depois a gente mexe com ele. Vamos agora fazer uma folha de estilo para o elemento corpo. Perfeito? Então como é que é uma folha de estilo? Vai lá dentro da tag Style, ó, abertura aqui, fechamento aqui. Depois que você fechou aqui a folha de estilo anterior, né? Como é ID, a gente começa com sustenido e vamos chamar o nome. De quem que é essa folha de estilo? É do corpo. Então vem aqui, ó, corpo. Abro e fecho chave. Tudo que for aqui dentro vai ser o estilo que vai ser atribuído ao elemento corpo, que é esse daqui, repito. Então, essa folha de estilo, ela é desse elemento aqui. Como que liga os dois? É o ID. Eu estou falando, ó, essa folha de estilo do elemento que tem o ID corpo. Aí ele vem aqui e procura, ó, ID corpo, ele sabe que é dessa aqui que a gente está falando. Então vamos repetir lá em cima. Vamos pôr uma borda, ó, border solid 1 pixels. Agora eu vou colocar a anotação certa agora. Vou colocar 6 vezes a letra C. Na verdade aqui é o número C, né? Porque é hexadecimal. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso vai fazer um cinza mais ou menos claro. Que largura? Vou pôr a mesma largura lá de cima, ó. Width 800 pixels. Altura. No topo eu usei 200, vamos colocar aqui 500 no corpo, que vai mais, o conteúdo vai todo aqui, né? E também centralizado. Aqui, ó, margem 0 alto. Ou a mesma coisa lá de cima. Vou salvar e vamos ver o resultado. Olha que bonitinho. Esse espaço aqui, ó, que está entre o topo e o corpo, é aqueles 10 pixels que eu coloquei ali na folha de estilo do topo. Então ele jogou uma margenzinha aqui embaixo também. Perfeito? Vamos fazer o rodapé. Então, agora já deve ter decorado, né? Vamos lá. Então, se eu quiser fazer uma folha de estilo para esse elemento aqui, rodapé, ó, como eu vou referenciar ele? Vou buscar ele pelo ID, eu começo com sustenido. Digito o nome, ó, rodapé. Abro e fecho chave. E aqui dentro vão os atributos do CSS. Depois eu vou até colocar uma lista de todos os atributos CSS, mais ou menos o que cada um faz, mas vamos deixar mais para frente, né? Vamos ir trabalhando assim por enquanto. Então, vamos colocar uma borda também. Vou colocar um preto agora. 000 000. Isso aqui é cor preta em HTML. Agora eu vou apresentar uma medida nova. A gente está usando ali 800 pixels de largura, de width, correto? Mas eu também posso usar porcentagem. Essa porcentagem ela é referente ao elemento π. Então se eu colocar aqui, ó, width 100%, ele vai ter 100% do tamanho do elemento π. O que é o elemento π do rodapé?
é o body. Ó, tá aqui o rodapé, ó, acima dele, cadê? Tem o body. É por isso que indentar ajuda a gente, porque a indentação ajuda. Ó. Todo mundo que está no mesmo nível aqui da div rodapé é irmão. Um tá dentro do outro, um tá fora do outro, um tá embaixo do outro. Agora tá todo mundo dentro do body. Ó, ele abriu aqui e fechou aqui. Então, o body é o pai do topo, do corpo e do rodapé. Então, se a gente colocou pro rodapé aqui a largura de 100%, ele vai ficar com a largura do corpo, 100%. A altura, eu vou colocar 100 pixels. Perfeito? E aqui, como ele vai ter 100% do tamanho da tela, ou seja, do body, não tem por que eu centralizar, porque se ele vai ocupar todo o espaço, não tem nem espaço para eu centralizar ele. Então eu vou salvar aqui. Vamos lá ver o que aconteceu. Olha que bonitinho. Então o rodapé ó, ficou com 100% aqui do body. Ó, se eu redimensionar, ó, o body redimensiona. Se você não percebeu ainda, o body é toda essa parte que fica em exibição aqui do navegador. Essa parte que você consegue ver aqui o site é o body. Então se o body aumenta, ó, o rodapé aumenta também. Ele sempre vai ficar batendo nas bordas. Então essa é a vantagem de você usar porcentagem. Porém, você tem um pouquinho menos de controle sobre o elemento quando você usa porcentagem. Né? Desse rodapé que está tranquilo, né? Mas quando você começa a usar muita porcentagem, dependendo do tamanho da tela da pessoa, cada elemento vai ficar posicionado em um local diferente. Então você tem que ter bastante cuidado. Né? Então agora está bem parecido com o site mesmo. Para ficar a cara de um site, só a gente colocar conteúdo aqui, já vai ter uma estrutura básica aqui, né? Então, para finalizar, né, a gente vai fazer uma coisa extremamente importante. Note que deixar o CSS junto com HTML acaba ficando até confuso, né? Eu tive que interromper a gravação do vídeo aqui, porque eu comecei a escrever o CSS errado aqui, como se fosse HTML, porque me confundiu. Então eu tive que parar e voltar para essa parte aqui. Né? Então, a partir de agora a gente vai tirar esse estilo daqui e vamos ver que vai funcionar do mesmo jeito. Então, primeira coisa é criar um arquivo para receber só o CSS. E a segunda coisa, o segundo passo é criar um link entre os dois arquivos, entre o arquivo que tem HTML e o que vai ficar com CSS. Correto? Então vamos primeiro de tudo lá criar o arquivo. Ó, por enquanto a gente tem esse arquivo aqui que a gente está usando na aula. Ó, aula 2 HTML. Esse conteúdo aqui é um controle meu. Então eu vou criar um novo arquivo aqui. Ó. Arquivo de texto, né? Vou chamar de aula 2.css. Aqui é a extensão do arquivo quando ele vai receber CSS. Correto? Então vamos abrir aqui. Você abre aí com o Notepad++, né? Eu vou abrir com o meu editorzinho aqui do Linux, o CalWrite. Um arquivo em branco. Então o que eu preciso fazer? Eu vou pegar esse conteúdo aqui que está dentro da tag style. Ó, dar um Ctrl X, ó, remover tudo. Aí eu vou vir aqui até tirar a tag style, porque não tem mais por que ela existir, porque não vai mais ter CSS aqui. Vou voltar para o nosso arquivo aula 2 CSS e vou colar. Ctrl V. Colei, deixa eu só arrumar ele aqui, que ele ficou meio bagunçado. Salvei. Então nós separamos então todo o CSS do HTML. Se a gente for ver lá no site, não vai ter estilo. Por quê? Porque a gente simplesmente foi lá e tirou uma coisa da outra. Opa, peraí aqui. Acontecendo um fenômeno estranho aqui que eu não salvei. Aí, ó, perdeu todo o estilo, porque a gente tirou de um documento, colocou no outro e não criamos nenhuma ligação entre os dois. Né? Então não existe mágica aqui, ele simplesmente vai parar de funcionar. O que eu vou fazer agora? Eu preciso criar uma ligação entre esses dois arquivos aqui, para o HTML entender. Falar, ó,
o CSS está lá no outro arquivo, mas eu quero que você busque ele e ele vai ser o CSS dessa página aqui. Então, para isso existe a tag link. Ó, link. A tag link faz isso. Ela cria o link entre dois arquivos a princípio. Perfeito? Eu tenho que colocar um atributo que chama rel, que eu vou falar o tipo de link que é. Style sheet. Isso aqui é para ele saber que é arquivo de estilo. Então isso aqui é padrão. Vou até aproximar aqui para você ver bem, ó. Mas depois lá no site você baixa o arquivo e vê certinho. Então rel style sheet. Perfeito? Isso aqui tem que ter, senão dá problema. Aí vou usar um outro atributo que chama href. Esse href aqui eu vou usar ele também para criar link. Para link entre onde eu quero especificar um caminho, né? Como os dois arquivos estão na mesma pasta, eu só preciso digitar o nome do outro arquivo, né? Ó, aula.css. Só isso. Note que a tag link ela não tem fechamento. Só isso aqui. Você pode colocar, né, o fechamento aqui e ele vai executar da mesma forma. Então, tranquilo? Ó. Então tem uma tag nova aqui. Ela vai criar o link entre os dois arquivos. Então, link rel style sheet. Isso aqui é padrão, tem que ter. O href, você vai dizer o nome do outro arquivo. Então, o outro arquivo é o aula CSS. Eu vou salvar. Salvei os dois aqui e vou atualizar a página. Opa, não criou o link, eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Ah, é aula 2 CSS, eu errei no nome, desculpe. Ele não encontrar nunca, né? Pus outro nome. Então o que eu fiz aqui, ó? Então eu linkei o arquivo aula HTML ao aula 2 CSS. Então tá aqui o resultado. Então se eu vir no HTML, na hora que o navegador chegar nessa tag aqui, ele vai buscar o conteúdo do CSS, né? E vai deixar disponível para o site. Então, a partir de agora existe um link entre as duas páginas. Perfeito? Então, eu aconselho que você brinque um pouquinho com o que a gente falou até agora, treine um pouco, né? Para não prolongar muito, eu vou encerrando por aqui. E pedindo sua colaboração para você clicar no joinha aí, compartilhar o vídeo, entrar no nosso site e ajudar a divulgar, né? Porque fazendo isso você está incentivando a criação de novos conteúdos aí. Então fico à disposição, até a próxima.